Bom dia, povo de Deus. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Que Deus possa estar te abençoando a cada dia e que sua infinita misericórdia ela se manifeste sobre você. Hoje estaremos fazendo mais uma meditação. Falaremos a respeito do livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, tá? Teremos como base aí a meditação o seguinte: o Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles que fazem parte do reino e o Espírito Santo capacita a todos para fazer a sua obra. E aí, diante disso, estaremos lendo esse texto e ele fala o seguinte sobre o derramamento do Espírito Santo. Está escrito assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre o servo e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Amém? E vamos estar orando nesse momento em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, neste momento nos encontramos diante da Tua presença para Te adorar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Te pedimos em nome de Jesus para que o Senhor esteja conosco diante dessa meditação, que o Teu Espírito venha falar aos nossos corações e que possamos, Pai amado, compreender a Tua palavra. Que verdadeiramente venhamos a Te ouvir e entender o Teu chamado, entender, Senhor Deus da glória, aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesse dia de hoje. Assim, toma-nos em Tuas mãos, nos abençoa, repreende todo o mal, Senhor Deus da glória, e que a Tua palavra ela possa ir e surtir o efeito necessário pelo qual está sendo enviado nesta manhã, em nome de Jesus. Que assim sobre as nossas vidas se manifeste a cura, a libertação, a restauração, o renovo de Deus em nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus ela vem nos falando aqui. A palavra de Deus vem nos falando que o Espírito Santo, e aqui é uma promessa, o Espírito Santo ele viria sobre toda a vida. Nós temos por visão o Espírito Santo ele capacitando as pessoas para uma obra, onde nós vemos o livro de 1 Samuel, com Samuel ele ungindo a Saul, e quando Samuel ungiu a Saul, o Espírito Santo ele veio sobre Saul, e a Bíblia fala que Saul ele estava profetizando com os profetas. A Bíblia fala que Samuel ungiu a Davi, e Davi ele foi capacitado por Deus para poder pelejar as guerras em favor de Israel e assim vencer todas as batalhas. No livro de Juízes a Bíblia fala sobre Sansão. A Bíblia fala que Sansão ele foi um homem que foi levantado por Deus, e tendo sido levantado por Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo vinha sobre Sansão, e vindo sobre Sansão naquela situação em que Sansão precisava, o Espírito Santo capacitava para poder vencer batalhas. E essas coisas aconteceram muito no Antigo Testamento, e aqui estava tendo um derramamento, estava havendo uma promessa de derramamento permanente do Espírito Santo. Por quê? Porque na antiga aliança, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha, se manifestava e terminava a obra que ele tinha que fazer e ele se retirava. A promessa que estava sendo feita a partir desse momento é porque o Espírito Santo ele viria e não iria mais embora, mas que ele permaneceria conosco. Nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, falando sobre a descida do Espírito Santo. E nós vemos aqui que quando o Espírito Santo ele veio e se manifestou, a Bíblia fala do verso 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, estavam todos os discípulos, os apóstolos, todos estavam no mesmo lugar. E aí de repente veio um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e aonde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aqui nós vemos o seguinte: todos os que fazem parte do reino, receberam o Espírito Santo. Naquele momento ali, nós vemos os apóstolos, os discípulos, as mulheres, todos eles sendo batizados, recebendo essa promessa, como a Bíblia está escrito aqui, como a Bíblia fala em Joel capítulo 2, que é o que a Bíblia fala. Cadê?
E no versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, todos que estavam ali receberam a promessa de Deus, receberam o Espírito Santo. E tendo recebido o Espírito Santo, eles não receberam, e é isso que eu tento colocar na cabeça dos irmãos. O Espírito Santo ele não veio para ser um enfeite nas nossas vidas como uma árvore de Natal. O Espírito Santo não veio para ser como um pisca-pisca, como uma bolinha na árvore de Natal. Ele não veio para ser uma estrelinha ali em cima da árvore de Natal, não. O Espírito Santo ele veio para nos capacitar para a boa obra. Ele veio para nos capacitar para a obra que está escrita em Marcos 16, em Mateus 28. Qual é essa obra? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Espírito Santo ele veio para isso, para nos capacitar para essa obra. Porque é necessário que nós venhamos a ser capacitados. É necessário que nós venhamos a estar preparados para essa obra. E quem nos prepara é o Espírito Santo. Ontem eu estava dando aula na escola dominical e eu estava falando lá para os alunos o seguinte: não, e foi aquilo que a lição trouxe para nós, é impossível o homem ele se salvar por si mesmo. É aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o homem ele não pode se salvar. As obras humanas não têm poder salvífico. Então, como é que nós reconhecemos a salvação? Como é que nós conhecemos a salvação? Através do Espírito Santo. A carne, ela não pode gerar salvação. Essa carne, esse corpo mortal, não pode gerar bens no céu. Ele não pode gerar salvação no céu, porque aquilo que é carne, gera o que é carne. Aquilo que é espírito, gera o que é espírito. Então, quem vai gerar a salvação em nós é o Espírito Santo de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E aí o Espírito Santo, ele não vem para ser um enfeite na nossa vida. Ele vem para poder fazer e cumprir a boa obra. E essa boa obra é, nas nossas vidas, mostrar a salvação, trazer sobre nós o fruto do Espírito, paz, longanimidade, temperança, bonança, domínio próprio, e trazer sobre nós o dom espiritual. O fruto do Espírito vai ser para a minha vida, para que eu possa viver melhor, para que eu possa ter uma vida melhor. E através do fruto eu manifesto a glória de Deus sobre a minha vida, tá? Agora, através do dom, eu vou manifestar a glória de Deus na vida das pessoas. Eu vou permitir que as pessoas sejam abençoadas. Eu vou permitir que as pessoas recebam a palavra de Deus, percebam a glória de Deus, recebam o dom de Deus na vida delas. É onde as pessoas vão receber cura, libertação, a palavra de profecia. É onde as pessoas elas vão receber de Deus aquilo que Deus tem preparado para elas. Tá certo? Nós vamos ver aqui, com a descida do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo à vida dos apóstolos e dos discípulos. Por exemplo, é só nós acompanharmos o livro de Atos dos Apóstolos, que a gente vai ver a trajetória deles com o Espírito Santo, a trajetória inicial. Homens, muitas vezes, que não tinham conhecimento, que eram iletrados e que passaram a ter uma autoridade fora do comum. Nós vemos aqui, quando o Espírito Santo desce, que eles recebem o Espírito Santo, o discurso de Pedro. Então levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os neste termo: varões judeus, todos habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Então Pedro aqui ele levanta e ele começa a discursar para mais de 5.000 homens e mulheres. Eram várias pessoas que estavam ali. Quem foi que concedeu essa autoridade a Pedro? Foi o Espírito Santo. A Bíblia fala aqui sobre como viviam os convertidos, sobre a cura do coxo, que ele estava à Porta Formosa. Chegam ali Pedro e João e vem aquele coxo à porta Formosa, na entrada do templo, e pede dinheiro. E Pedro vira naquele momento, olha para ele e fala assim: eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quem foi que capacitou Pedro para fazer isso? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem capacitou Pedro para que Pedro tivesse autoridade, para que liberasse a cura sobre a vida daquele homem. O discurso de Pedro no templo, porque naquele momento ali, quando aquele homem coxo entra no templo, ele começa a dizer que ele foi curado e aponta quem foi que curou ele. E naquele momento ali, Pedro ele começa a discursar, dizendo que ele curou aquele homem no nome de Jesus. E após esse discurso, com muita autoridade, Pedro e João são presos.
e aí eles vão perante o Sinédrio, e aí a Bíblia fala que o Sinédrio interpelam a Pedro e a João que eles não falassem mais no nome de Jesus. E aí nesse momento, Pedro e João olham para eles e falam assim: como nós não poderíamos falar desse Deus? Como não poderíamos falar daquele que gera vida, daquele que está sobre nós? E aí a igreja ela fica em oração pela vida de Pedro, a comunidade cristã, Ananias e Safira chegam diante de Pedro, e na hora que eles chegam diante de Pedro para poder apresentar as suas ofertas, eles chegam com mentira. E Pedro vira para eles e fala assim: olha, não mentiste a mim, mas ao Espírito Santo. E aí naquele momento, Ananias e Safira morrem. Quem foi que capacitou Pedro para poder entender e ver que Ananias e Safira estavam mentindo? Foi o próprio Espírito de Deus. A gente vê aqui os apóstolos fazendo muitos milagres, curando, libertando, fazendo cego andar, fazendo cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, coxo andar, fazer o braço mirrado ficar normal. Quem que fez tudo isso através da vida dos apóstolos? O Espírito Santo. A prisão dos apóstolos, eles foram presos, e tendo sido presos, naquele momento ali, eles continuam falando da autoridade de Jesus. A instituição dos diáconos, essa instituição dos diáconos foi dada, direcionada através do Espírito Santo. Estevão perante o Sinédrio, quando a gente vai ver Estevão falando com a autoridade que ele fala, não tem como essa autoridade ter vinda de um homem. Quando ele vai fazer a defesa de Cristo, a defesa da fé, e aí nós vemos aqui algo maravilhoso, Estevão sendo apedrejado, o perdão que Estevão liberou, esse perdão não vem do próprio Estevão, esse perdão ele vem do próprio Espírito Santo. Quando a gente vai ver, após a morte de Estevão, a primeira perseguição da igreja, o povo, os discípulos, eles começam a sair de Jerusalém, começam a sair dali dos termos de Jerusalém, e eles vão para outros lugares. Filipe, ele foi para Samaria, e quando ele chega em Samaria, a Bíblia fala que ele começou a demonstrar sinais e prodígios ali. Vamos ler aqui, Atos capítulo 8, verso 4 em diante, está escrito assim: entre mentes os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Ou seja, os discípulos que foram dispersos por causa da morte de Estevão e da perseguição da igreja, eles começaram a ir por toda parte, pregando o evangelho. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Aí olha só o que a Bíblia fala: pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em voz altas, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Quem foi que provocou tudo isso? Foi o Espírito Santo de Deus através da vida de Filipe. Depois que tudo isso acontece, Pedro e João, eles vão ali para Samaria para que eles deem continuidade à obra que Filipe estava fazendo. E aí, dando continuidade à obra que Filipe estava fazendo, a Bíblia fala que Filipe ele vai para outro lugar. E aí ele encontra um eunuco. E quando ele encontra um eunuco, o eunuco estava lendo o livro de Isaías. E lendo o livro de Isaías, ele fala: não tem quem interprete para mim. Estou lendo, mas não conheço o que eu estou lendo. Eu não entendo o que eu estou lendo. E Filipe começa a interpretar, dizendo para ele: olha, aquilo que Isaías está dizendo aqui, fala de Jesus, aquele que morreu. Você ouviu falar dele por esses dias? Então, Jesus morreu, ele ressuscitou por nós, para que nós tenhamos vida. E aí Filipe ele começa a anunciar, e aquele eunuco vira para Jesus, para Filipe naquele momento, e fala assim: olha, eu quero esse Jesus. Eu quero ser batizado. Tem água ali, o que me impede? E Filipe fala: nada. Vai lá e batiza aquele eunuco. Então, nós vemos a obra de Deus sendo manifesta sobre a vida dos homens de Deus. Ou seja, o Espírito desceu sobre toda a carne. Nós vamos ver mais à frente, o apóstolo Paulo, ele chega em alguns homens e pergunta a eles: em que batismo vocês foram batizados? E eles falam: no batismo de João. E aí Paulo fala assim: olha, mas e o Espírito Santo? E eles olham e falam: nós nem sabíamos que tinha Espírito Santo. Naquele momento, Paulo ora por eles, o Espírito Santo se manifesta, e naquele momento ali eles são cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai falar sobre o centurião Cornélio. A Bíblia fala sobre Cornélio. Pedro é enviado por Deus até a casa de Cornélio, porque os anjos eles aparecem a Cornélio e manda que Cornélio chame a Pedro. Pedro chega lá e começa a falar da palavra de Deus. Quando Pedro chega e começa a falar da palavra de Deus, o Espírito Santo vem sobre a vida de Cornélio e sobre a vida de toda a sua casa. Todos da sua casa foram cheios do Espírito Santo. Cornélio era judeu? Cornélio não era judeu.
Cornélio, ele era secular, não, qual é a palavra? Jesus Cristo. Cornélio, ele não era judeu, ele servia a Deus. Deus, ele se agradava da vida de Cornélio, se agradava das ofertas de Cornélio, tá? Ele era um homem romano, um centurião, mas ele não fazia parte daquele povo de Deus ali. Mas a partir do momento em que Cristo morreu por nós, ele estava fazendo parte daquilo que o texto bíblico promete. Veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Cornélio estava fazendo parte daqueles que estavam recebendo a Cristo e se tornaram filhos de Deus. Cornélio recebeu o Espírito Santo e esse Espírito veio sobre a vida de Cornélio para manifestar a salvação sobre a vida dele. Então, hoje nós precisamos entender isso. O Espírito Santo, ele é derramado sobre toda a carne. Todos aqueles que invocam o nome de Jesus, esses recebem o Espírito Santo de Deus nas suas vidas, para que torne evidente a salvação nas nossas vidas. Não fazemos obras para sermos salvos, fazemos obras porque somos salvos. E isso é um grande diferencial na vida do cristão. Eu não faço barganha com Deus, eu não pago a Deus pela salvação, muito pelo contrário, eu recebo a salvação e através da salvação, pela gratidão da salvação, eu manifesto obras diante dessa terra para que as pessoas elas possam ver o agir de Deus na minha vida e queiram estar junto comigo. Amém? Que essa palavra fique no coração de vocês, que vocês possam ouvir, compreender, meditar cada dia naquilo que o Espírito Santo tem falado com cada um de nós. E que o Espírito Santo possa vir a falar mais profundamente ao coração de vocês em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus da glória, Pai querido, nesse momento diante da Tua presença oramos a Ti. Te peço para que o Senhor esteja, Pai amado, com os Teus filhos. Manifesta a Tua glória, o Teu poder, a Tua unção, traz cura e libertação sobre a vida de cada homem e cada mulher. Que o Teu Espírito Santo, Senhor da glória, verdadeiramente possa usá-los. Que o Teu Espírito Santo verdadeiramente possa trabalhar nas suas vidas. Que eles possam, Pai amado e querido, crescer na graça e no conhecimento, e que Teu Espírito venha vir sobre eles, Pai amado e querido, para manifestar, Senhor Deus da glória, o dom de Deus, que eles possam entender e receber o Espírito Santo como o Senhor Jesus, como seu único e suficiente Salvador, porque a Tua palavra fala que o Senhor veio para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo, e que venhamos verdadeiramente a ser convencidos a cada dia, assim se manifeste sobre nós. Traz sobre nós, Pai amado e querido, o fruto do Espírito. Traz sobre nós o dom espiritual. E que esse dom, Senhor Deus da glória, ele venha se manifestar sobre toda a vida, Senhor Deus da glória. Para que a Tua palavra ela venha ser pregada com amor e gratidão em nome de Jesus. Assim, nesse momento, eu oro a Ti, Pai amado e querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que Ele possa te dar um dia abençoado e manifestar a glória dEle sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.